Bom dia! Você sabia que o segredo está no hábito? Eu sou a Val Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pois é, gente, dizem que o segredo está no hábito. E a gente sabe que tudo que a gente faz, se fica repetindo por dias, isso se torna um hábito. Como já foi falado, né? Se você faz a mesma coisa por 21 dias, o cérebro da gente registra aquilo e se torna um hábito. Eu já coloquei isso na minha vida, tem muita coisa que eu faço e já se tornou um hábito. Uma delas, eu testei quando eu vi esse vídeo, eu testei na atividade física, né? Eu não quebrei a regra dos 21 dias, todos os dias fazendo caminhada, e isso eu trouxe para a minha vida. Então, já faço isso há alguns anos, né? E é verdade em relação a tudo que a gente faz. Eu vou dar um exemplo: reclamar. Se a gente reclama hoje, reclama amanhã, depois, vai reclamando, isso se torna um hábito. E muita coisa que a gente tem o hábito de fazer fica automático. É tão automático que você nem reparou que você está reclamando, sabe? Outra coisa, arrumar a cama, né? Tem gente que não arruma a cama quando acorda. Se fizer isso todos os dias, se torna um hábito. Eu também, muito antes eu não gostava, não. Eu já levantava, fazia outras coisas, depois eu ia arrumar minha cama. Mas eu tenho esse hábito na minha vida. Acordei, já arrumo a minha cama. Então tem muita coisa que é legal, né? Se tornar aquele tudo automático, porque você já faz rapidinho uma coisa que come. Tanto é que as coisas, quando se tornam um hábito, quando é quebrado aquela regra, aquela rotina, a gente fica todo atrapalhado, né? Eu, pelo menos, fico toda atrapalhada. Se eu quebro aquela minha rotina, depois eu nem sei por onde começar. Chega a ser engraçado esse negócio. Então, o hábito, ele pode ser prejudicial ou não. Prejudicial, como em todo lugar fica ouvindo esse negócio, né? Reclamar. Quando você reclama, as coisas se repetem para você. Reclamar, se lamentar, né? Ai, tipo aquele desenho, ninguém me ama, ninguém me quer. A gente não criar o hábito de quando alguma coisa negativa acontece, a gente olhar pelo lado positivo de todas as coisas. Então, eu acho legal a gente começar a pensar nisso. Coisas boas que a gente faz se tornar um hábito. Porque a impressão que dá é que o negativo é que a gente faz mais vezes. E as coisas boas não. Né? Tem até uma frase assim que. Putz, agora me fugiu da cabeça a frase que eu li falando da gente, o jeito que a gente se sente. Ai, né? Hoje eu não estou legal, mas amanhã eu vou estar bem. Nossa, hoje o dia foi um saco, mas ainda bem que terminou. Percebe a diferença? Tipo, ai, o dia estava bom, mas olha, depois do mas, que você usa a palavra mas, vem a coisa negativa e não a positiva. Olha, o carro quebrou, mas ainda bem que eu consegui arrumar. Nossa, minha lâmpada queimou, mas ainda bem que logo eu coloquei outra. O gás de cozinha acabou, mas que sorte, eu consegui comprar outro. Então, se a gente vai colocando isso na nossa vida, se torna um hábito.
Aí já fica automático. Para mim já é automático arrumar minha cama, para mim já é automático fazer a minha caminhada e tantas outras coisas, porque dizem que o segredo está no hábito. Teve um dia eu li uma historinha, eu vou falar por alto, de camelos. Eu acho que é camelos que o pessoal tinha. E eles estavam no deserto, tinha 20 camelos. Tem, tem seguidores meus que, quando eu conto essas historinhas, falam que já tinha lido, né? Já tinha ouvido falar. Ops, meu microfone caiu, peraí. Aí, gente, o que acontece? Tinha 20 camelos. Mas aí eles estavam cansados e resolveram descansar aquela noite para no dia seguinte continuar a caminhada. Só que onde eles foram descansar, só existiam 19 estacas e eles tinham 20 camelos. Tomara que seja isso a história que eu estou passando. E eles tinham 20 camelos. Na hora de dormir, ficaram preocupados, né? Um deles, né, falou assim: e agora? Tem 20 camelos, mas somente 19 estacas. Aí o outro falou assim: olha, vai lá, esse camelo que ficou sem a estaca, finge, coloca a corda nele, passa a corda, finge que tem uma estaca ali, para ele pensar que ele está amarrado. E assim o moço fez. Quando foi no dia seguinte, eles continuaram, soltou os camelos tal, e continuaram a viagem, a caminhada. Aí um deles percebeu: e agora? Só tem 19 camelos. Cadê o outro? Aí o companheiro dele falou assim: volta lá para ver se ele está no mesmo lugar que você deixou, que a gente deixou. Aí pararam a caminhada e ele voltou. Chegou lá, o camelo estava lá, do jeitinho que ele deixou. Aí ele trouxe de volta o camelo, mas ele falou: eu não entendi por que ele não veio junto. Ele falou assim: por causa do hábito. Ele percebeu que você fez aquele movimento como se estivesse amarrando ele a uma estaca. Só que você não fez o movimento de quando solta ele da estaca. Ele está habituado com isso. Ou seja, gente, é verdadeiro isso. A gente se habitua tanto a uma coisa, a gente se acostuma tanto a alguma coisa, já é automático. Né? Então, é legal quando a gente começa a usar esse hábito, essa coisa tão automática da vida da gente, para o nosso próprio benefício. E não para menosprezar a gente. E não para reclamar. Porque tem gente que é assim. Tá chovendo, acha ruim. Ai, eu não acredito. Agora que tá chovendo, agora que eu ia sair, agora que vai estragar meu cabelo, agora reclama da chuva. Aí tá muito calor, a pessoa vai e reclama do calor. Tá muito frio, reclama do frio. Caiu uma coisa no chão, a pessoa reclama. Furou o sapato, a pessoa reclama. Quebrou o guarda-chuva, a pessoa. Então, se torna um hábito. A vida da pessoa é só reclamar. Vocês conhecem alguém assim? Que quando você, oi, tudo bem e tal, não sei o que, mais ou menos. Essa semana, eu vou dar um exemplo. Eu conheci 2 pessoas diferentes. Um senhor chegou e, oi, tudo bem e tal, não sei o que, não sei o que e tal. Ele foi reclamar da miséria que é a aposentadoria dele. Essa miséria que o governo paga, que não sei o quê. E como, gente, esse homem reclamou tanto da aposentadoria dele, que assim, eu cheguei a, né, me sentir mal com aquilo. Aí, tchau, tchau, tal, o homem foi embora, tal, eu fiquei pensando, tanta gente que está anos e anos esperando para se aposentar e não consegue. E aquele homem conseguiu ir lamentando, chegou a xingar
a aposentadoria dele, a miséria que é a aposentadoria dele, a aposentadoria do governo. Passou. Quando foi hoje, eu estava no ônibus e tinha um senhor conversando com uma senhora, que ele, sabe daquelas pessoas que gostam de conversar? Então ele pegou amizade com uma senhora que estava sentada do lado dele, mas conversaram tanto que dava a impressão que se conhecia, mas não se conheciam. E começou a falar de trabalho. E eu lá, nem prestei atenção, tal, e ele falava, até que me chamou a atenção quando ele falou assim, você sabe que a mulher perguntou, o senhor trabalha? Ele falou, eu não. Graças a Deus que eu estou aposentado. Ah, mas... não. A mulher falou, eu me aposentei, quase fiquei louca dentro de casa. Não, eu preciso trabalhar, tive que arrumar um serviço. Ele falou assim, é o contrário de mim. Eu me aposentei, eu fico dentro de casa. Só que eu agradeço por não precisar mais trabalhar. Eu agradeço pela minha aposentadoria. Eu recebo a minha aposentadoria. E dá para eu viver. Eu fiquei pensando, eu falei, como pode? A diferença, essa semana aquele senhor reclamando da miséria da aposentadoria que o governo pagava. E esse de hoje falando que é grato pela aposentadoria que ele recebe, porque ele não pode mais trabalhar. E digo mais, ele ainda falou assim, eu tenho mais passado do que presente. Aí eu fiquei pensando, eu falei, é isso mesmo, né? A gente tende a reclamar, é só isso que eu recebo de salário mínimo, é só isso, é só aquilo, mas se a gente for pensar, né, estou aposentado, eu estou recebendo minha aposentadoria, agora eu não tenho mais que prestar conta para patrão, eu não tenho, é pouco, né, mas é o suficiente, eu estou comendo, mas eu achei tão lindo aquele senhor falando, que dentro de mim eu pensei assim, parabéns. E ele começou a falar desse jeito, os outros passageiros deram risada. Aí a mulher falou, os passageiros dando risada do senhor. Aí ele olhou para trás assim, ele falou, é verdade, gente. Agora eu não preciso mais prestar contas para patrão. E agora eu estou em casa, você acha que eu vou ficar procurando servicinho? Eu tenho mais passado que futuro. Então, assim, gente, o poder do hábito. Você tem o hábito de reclamar? De ficar se maldizendo das coisas? Lógico, seria bom se nada quebrasse, ninguém ficasse doente, se não faltasse dinheiro. Inúmeras coisas negativas podem acontecer com a gente. Mas o segredo está em você não lamentar, não reclamar e agradecer mesmo pelos infortúnios. Porque, como diz uma mensagem budista, uma passagem budista fala, não espere tempos bons e sim, tenha certeza que os ruins virão. Então não é que a gente tem que só esperar coisa ruim, mas é que tem gente que só pensa, eu só quero coisa boa, eu só quero coisa boa, eu não quero isso, eu quero coisa boa, que quando acontece os infortúnios, quebra as pernas da pessoa. A pessoa fica sem saber o que fazer, né? Então, eu pego isso para mim, para minha vida. Valdeni, reclame menos. Não lamente. Faça com que as coisas boas se tornem o hábito e não o hábito de reclamar. Tá bom, gente? Boa sorte para vocês e criem bons hábitos, tá bom? Um beijo e boa semana!